Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem no dia de hoje, assim desejo, assim intenciono. Hoje eu venho com mais um vídeo, dessa vez é para tratar de uma autora que eu já tratei aqui no canal, a Hannah Arendt, certo? Só que dessa vez eu quero tratar sobre esse livro, As Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. E eu pretendo trazer uma pequena parte da obra dela, né, que é a terceira parte, que é quando ela vai tratar dos regimes totalitaristas, a parte em que ela vai falar uma sociedade sem classe, as massas, é a terceira parte, certo, desse livro. E eu resolvi tratar desse assunto porque atualmente está tendo uma onda, né, de discursos que remete a essa visão de regimes totalitários, né? Há um discurso que fala a favor da ditadura militar, no governo do Brasil, né? O presidente fala isso. Nós estamos em 2022 e tem esse discurso ainda, né? Não só no Brasil como no mundo também. Então, eu resolvi trazer esse livro porque a autora ela escreveu o livro em 1951, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e é considerado um livro que fala da história dos regimes totalitários. Ela vai fazer essa análise, pois ela viveu naquele período, né, onde teve a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o stalinismo, né, na União Soviética. E também em outros locais, outros regimes, né, ditaduras, assim. Então, ela trata sobre esse tema, né, e diante desse quadro que estamos vivendo hoje, eu considero importante fazer essa leitura, né, a leitura dessa parte desse livro aqui. Então vamos lá. O totalitarismo, ele é considerado um regime de governo, né, altamente autoritário e violento, e que oprime todos os tipos de oposição, seja de grupos, de partidos, oposição individual ao Estado, né? E exerce um forte controle sobre a vida pública e a vida dos indivíduos, né? A vida privada dos cidadãos, certo? Então, ela vai dizer que uma das características do movimento totalitário é ter essa questão muito forte do líder, né? De ter essa obsessão pelo líder. O líder, ele tem assim essa ação carismática muito forte, né? Mas ela fala que quando acaba o regime totalitário, a figura do líder é logo esquecida, né? Não continua o seu legado. Os líderes são substituídos, são esquecidos, os líderes dos regimes totalitários. Ela diz que o Hitler, por exemplo, fascinou a Alemanha, ele encantava a todos, certo? Mas quando o regime dele, o regime totalitário da Alemanha foi derrubado, logo ele foi esquecido, certo? Entretanto, não deixou de contaminar futuras gerações. Ela traz esse pensamento, né? E ela vai dizer também que isso se dá, né, esse apoio que a massa, né, deu ao Hitler, por exemplo, na Alemanha, esse apoio forte da massa, se deu, né, um intenso trabalho de propaganda, né? Porque assim, as massas apoiaram o Hitler, a massa apoiou o nazismo, certo? Ela, segundo a autora, ele diz que ele enfrentou várias crises e ele não teria superado essas crises sem o apoio da massa, né? Então, da população, né? Então, ela diz que
só foi possível, né, todo esse apoio, e é sobre isso que ela vai tratar nesse capítulo, na questão das massas, né, por um intenso programa de propaganda que ele teve, né, o papel da propaganda foi essencial nesse processo. E aqui no Brasil não é muito diferente, né, o nosso presidente atual, que nós estamos em 2022, né, ele articula, assim, um programa assim, de propagandas muito bem articulado, né? Ele consegue fazer isso muito bem feito, né? Com investimento, né? Investimentos da iniciativa privada, investimentos que ele consegue para fazer essa forte propaganda, né? Abrindo parênteses, essa propaganda ela acontece muito nos grupos religiosos. Eu tive, abrindo parênteses, né, do pensamento da autora, eu tive a oportunidade de ver, né, esses discursos religiosos, e são discursos que são bastante parecidos com o que ocorreu na Alemanha, porque falam de uma limpeza, né, uma limpeza que a própria espiritualidade está trazendo para eliminar o mal, né? Então, visando uma situação que estará lá na frente, né? Uma visão que vai focar em algo, um futuro que está na frente, onde vai haver uma limpeza do mal, né? E essa limpeza do mal, ela constitui, sim, né, a morte de pessoas, de seres humanos, que foi o que ocorreu, né, quando o Hitler quis fazer uma limpeza racial para trazer uma união, né, no mundial, que era o discurso que está nesses regimes, exigia o sacrifício das pessoas, não só das raças consideradas inferiores, como também dos próprios pessoas que participam do regime, né? Tem esse sacrifício de vidas humanas. E é um discurso visando algo no futuro, né? E do mesmo jeito os discursos religiosos também falam disso, né? Falam que a espiritualidade está fazendo uma limpeza, né? Uma limpeza. Eu presenciei esse discurso, né? E é um discurso que eu considero bastante similar e perigoso, né? Para que ocorre hoje em dia, né? Então é um discurso também que incita a violência, que incita, que vai de contra a padrões morais, né? E as pessoas que perseguem esses regimes totalitaristas, elas agem de maneira bastante fanáticas, né? Elas dão a vida pelo regime. Mesmo que, segundo a Hannah Arendt, vá devorar os próprios filhos, vá trazer opressão para eles, até a sua própria vida esteja ameaçada, as pessoas seguidoras desses regimes totalitários, elas continuam seguindo o regime, elas não abandonam, certo? Elas não abandonam porque elas desejam manter, né, o status de membro do regime, né? Enquanto esse status está garantido, eles estão dispostos a dar até a própria vida, né? É um tipo de altruísmo que existe e fanatismo, e eles só vão mesmo abandonar o regime totalitário, né? No momento em que há um colapso do movimento, um colapso geral, então eles abandonam, né? Segundo a história, segundo o que já ocorreu, abandonam o regime e esquecem os seus líderes, né? Não continua, certo? Ela vai dizer que esses regimes totalitários, eles só conseguem se manter em pé em locais em que haja um grande número de pessoas, né? Onde tenha uma população muito, muito grande, certo? Por quê? Porque a grande quantidade de pessoas que irão morrer, que morrem, né, quando um regime totalitário é implantado, é muito grande, né? Não só as raças tidas como inferiores morrem, mas as pessoas que estão também envolvidas, né, no regime totalitário, que elas são a favor, né, elas também são sacrificadas
porque todo regime totalitário é uma máquina de poder, certo? De poder e destruição em massa, certo? Então, é o resultado, certo, de um desprezo, né? Um desprezo que tem, assim, um pensamento que ocorre na massa de forma geral, um desprezo pela vida, né? Pela vida, que podem ser sacrificadas para manter esse regime, né? Então, em locais, em países em que a população é pequena, esses regimes totalitários, eles não são possíveis de manter, certo? Ela vai dizer que essas massas, elas não se unem por uma consciência comum, né? Esse é o fenômeno que ela observou, que essas massas não se unem por um interesse comum. Os regimes fascistas, né, nazistas, eles recrutaram pessoas que não tinham interesse na política, que não tinham interesses comuns, que não tinham objetivos comuns, certo? Essa massa aí foi o alvo das propagandas, né? Essa massa amorfa, sem objetivos políticos, sem interesses na política, indiferente à política, que foi o alvo das propagandas, né? Ela vai dizer que ocorreu isso, né? Foi o alvo a ser manobrado, a ser moldado. E aí, para que essas pessoas elas sejam recrutadas, né? Não foi assim necessário um pensamento que foram trazidos a ela, um pensamento crítico, com argumentos persuasivos, com discussões políticas, não, certo? Foi esse foco na propaganda, o foco no líder e esse foco na violência, né? Nessa violência que gerou esses adeptos. Hannah Arendt vai dizer que o sucesso que os movimentos totalitários tiveram, certo? Pôs fim a duas ilusões. A primeira ilusão é que a população se interessava, as populações se interessavam por política, né? Que elas atuavam sim, elas tinham interesse na vida política, na vida pública, né? Essa ilusão foi abaixo. E a segunda ilusão aqui, certo? Era que essa população que também não tinha interesse político, ela não tinha poder, né? Ela era um pano de fundo para a vida política, certo? E aí, isso aí foi o erro, porque essa massa, ela foi apropriada pelos movimentos totalitários, né? E os movimentos totalitários também se apropriavam da democracia, né, do sistema democrático, para ganhar poder, né? Também fez isso, como aqui no Brasil o atual presidente, né, o Bolsonaro, ele tenta fazer, né? Ele age assim quase como uma milícia, né? Comprando o centrão, né? Ele compra postos na política para encontrar apoio no Congresso, né? Então é dessa forma que o movimento totalitário ele conseguiu adeptos, né? Dentro dessa população com desinteresse político, certo? E dentro do próprio sistema democrático. Ele abusou das liberdades democráticas para... Isso Hitler fez também, né? Ele abusou das liberdades democráticas para suprimi-las. Então, foi desmistificado essa questão de que a população, ela de alguma maneira atuava politicamente, certo? Havia, sim, uma indiferença, não só da burguesia, como da população de forma geral, pela política. Isso aconteceu naquela época, assim como hoje também. O que acontece é que as pessoas estão mais interessadas no próprio consumo, há um individualismo, certo? As pessoas elas estão mais preocupadas em competir dentro do mercado consumidor, competir por postos, né? Por status sociais,
por si, mas de forma individual, né? Não através de uma representação política, não através de um interesse político, não através de uma representação de classe política, não, mas é sim o que vigora tanto na burguesia, ela vai dizer, certo? Como na vida das pessoas, participar da vida econômica através do consumo, né, do status social. E as pessoas são indiferentes à responsabilidade com a vida pública, certo? Por quê? Porque isso é tido como uma perda de tempo, uma perda de energia, esse desejo de participação política, de participação nas decisões do país, né? Não há esse interesse no pensamento geral da população nem da burguesia, certo? Ela vai dizer que na Idade Medieval, por exemplo, havia assim, o indivíduo ele era preparado, certo, para representar sua classe, né? Fermentou assim. Os indivíduos eles eram preparados para fazer essa representação política, né, dos seus interesses na vida pública, certo? E aí a ascensão de uma classe correspondia à participação dos indivíduos na política, no parlamento, né? Havia essas representações. Então tinha classes que representavam os seus interesses, que lutavam por seus interesses, né, na política, certo? Então ela vai dizer que esse sistema de classes começou a entrar em colapso nessa representação política, e isso causou uma crise nos partidos políticos. Isso aconteceu na Alemanha, né? Ela vai falar desse processo, né? Ela vai dizer que começou a haver uma crise nos partidos políticos que não conseguiam mais nem manter os membros que estavam atuando politicamente, né? E nem conseguiram trazer novas pessoas para fazer essas lutas, essas representações de classe, certo? Nessas disputas políticas, né? Dos interesses de classe. E esse pensamento burguês ele contribuiu muito, né? Por cada um estar interessado apenas no seu próprio sucesso, certo? E aí gerou uma geração que não tinha interesse na política, né? Uma população que não tinha interesse em representar seus interesses na política, não criavam grupos nem partidos. E aí se transformou-se numa massa adormecida, certo? De indivíduos que não têm representações, não têm interesse, não têm representações em comum, não têm grupos com interesses em comum, certo? E além disso, criou uma massa de pessoas que não acreditavam na política, que não acreditavam nos políticos, não acreditavam nos representantes da política, né? Hannah Arendt vai trazer essa questão, que ela vai dizer que isso fomentou, certo? Agravou e fomentou, certo? O que veio surgir depois, que foi esses movimentos fascistas, né? Foi essa situação, misturada com o desemprego, né? Com a inflação, com a miséria, e com o indivíduo se achando responsável pelo seu próprio fracasso, sem a crença, certo, nas lutas políticas. Foi o pano de fundo, né? O que ajudou a suscitar os movimentos totalitários. Então, o indivíduo se sentindo responsável pelo seu próprio fracasso econômico, né? Vivendo crises econômicas, se sentindo responsável pelo seu fracasso econômico, que é um pensamento bastante burguês, né? Criticando o mundo, ela vai dizer, né? Pela injustiça específica, criou um tipo de egocentrismo coletivo, certo? Que não levava os indivíduos a se unirem e criar laços em comum para fazer lutas políticas. Não, mas cada um ficou ressentido, ficou amargurado na sua própria isolamento, certo? Se sentindo enfraquecido a partir das instituições políticas. E assim, criou no indivíduo, Hannah Arendt vai dizer, uma sensação de desimportância, de desesperança, de desamparo, né? Isso se tornou um fenômeno de massa que fermentou o nazismo, por exemplo, e os regimes totalitários, né? Não é só o sofrimento da miséria que os indivíduos viviam, mas a falta de cuidado de si, a falta de cuidado dos outros, né? A falta de cuidado com o mundo, e essa sensação de desimportância, de ser descartável, né? De ser responsável pelo seu fracasso, gerou essa indiferença
né, esse ressentimento pela vida, né? Esse ressentimento que gerou essa falta de estímulo, de vontade de cuidar da vida, de valorizar a vida, de ver as relações que estão acontecendo, de continuar na luta, né? Pela vida, né? Pela vida política também, ela diz, né? Então isso fez, pela participação política, né? Isso fomentou o nazismo, certo? Então, as pessoas tenderam a ir em direção a um líder, a um movimento nacionalista, a um movimento totalitarista, que necessitou dessa massa de indivíduos atomizados, né? De indivíduos desestruturados, de indivíduos que não tinham ligações com a vida pública, com interesses em comum, né? Tudo isso ajudou ao sistema totalitário, né? E ele diz que o regime totalitário ele combate qualquer tipo de agrupamento de indivíduos, seja agrupamento de amor ao xadrez, de amor à arte, mesmo que ele não esteja correndo perigo, mesmo que o sistema totalitário já esteja no poder, mesmo assim ele combate esses grupos de pessoas que se unem, porque eles precisam sim dessa massa individualizada, né? Então, característico é um traço que a burguesia trouxe, né, dessa forma, dos indivíduos competindo e solitários, isolados, né, e desinteressados na política, que é muito importante para tornar-se uma massa de manobra. E o que ocorre, né, então, é uma ideologia abstrata, como eu já falei, né, que diz que no futuro, lá na frente, vai haver uma união da raça verdadeira, né, do bem, e assim, há um sacrifício, então, da raça humana, dos humanos, é necessário eles morrerem e matarem, certo? Para que haja essa união que só acontecerá no final, é o que sempre diz esses regimes, certo? Mas que no final o verdadeiro objetivo do totalitarismo, ela vai dizer, é a manutenção de uma elite no poder, né? Essa elite vai ficar favorecida e vai continuar no poder, né? Com seu autoritarismo. E não aceita pensamento discordante, não aceita o pensamento crítico, não aceita uma crítica de si, nem uma crítica dos outros, não aceita uma crítica das ações, né? Tudo que o regime totalitário ele prega é a obediência, né, e a execução de ordens, ok? Execução de ordens, obediência e ordens, né, aos quais muitas pessoas gostam de dar, né, de ser membro e poder dar as ordens de forma violenta, né? E é uma massa assim, amorfa, sem objetivo em comum, sem pensamento, uma massa que se sente nula, se sente desimportante e que deposita toda a sua confiança no líder que sabe fazer uma propaganda muito bem feita, certo? Não tem assim, não tem formulação de nenhum objetivo realmente que vá contribuir com a vida das pessoas, certo? O único objetivo é arrecadar cada vez mais número de pessoas através dessa propaganda que eu já falei muito bem feita, certo? E a finalidade do movimento fascista, qual seria então essa finalidade? Hannah Arendt vai dizer, a finalidade não existe, simplesmente não existe. Bom, gente, eu finalizo aqui, né, para trazer outros vídeos. Eu agradeço, muito obrigado por quem assistiu.